Estamos aqui novamente com o Dr. Alex, Dr. Danilo. E hoje o nosso papo é sobre auxílio acidente. O que seria auxílio acidente, Dr. Alex? O auxílio acidente é um benefício do INSS um pouco diferente. Ele não é bem um benefício que a pessoa parou de trabalhar ou, no caso, é, aconteceu alguma coisa com um familiar e veio a ele, né? Ele tem um caráter de indenização. A pessoa consegue trabalhar, nossa, gaguejei, consegue trabalhar, só que aí, no caso, tem uma limitação. Ela acabou sofrendo por conta de um acidente, de qualquer natureza, de alguma natureza que aconteceu a ele, e isso acaba incapacitando ele a exercer a mesma função, e por conta disso ele recebe uma indenização, né? Que exemplo que o doutor tem, que é normal? Um exemplo bem simples seria, por exemplo, um motoboy. Ele tá entregando, fez entrega e acaba se envolvendo num acidente de trânsito, acaba machucando, por exemplo, a perna. Aí ele fica afastado, né, por uns 15 dias, 30 dias. O médico do INSS fala, você tem condições de voltar a trabalhar. Ele volta a trabalhar, só que por conta desse acidente, o pé dele, por exemplo, o dedinho dele não consegue mover mais o pé, e por conta dele ser motoqueiro, ele não consegue mais trocar marcha, não consegue mais dirigir da mesma forma que ele dirigia. Ele não fica incapacitado, ele diminui a capacidade, é isso? Isso, o auxílio acidente seria exatamente isso. Ele consegue trabalhar, mas não da mesma forma. Ele tem alguma limitação, seja, no caso do motoboy, foi um acidente que afetou o corpo dele, né? Exemplo, tipo um motorista, machuca a mão, ele não consegue mais fechar a Isso. mão para segurar num volante. Isso diminui a capacidade dele. Por exemplo, o mesmo molde tipo um caminhoneiro. Ele não consegue trocar a marcha mais porque machucou, por exemplo, o dedo e não consegue fechar mais a mão direita como antes. Aí, para trocar a marcha, ele é mais devagar. Aí, isso pode afetar tempo de entrega, tempo de viagem. Tá. Aí vamos supor, eu sofri um acidente, tá, de trabalho. Uhum. Eu tenho direito de receber esse auxílio? Depende, porque teria que verificar se, no caso, o senhor é segurado, né? Por exemplo, se é segurado, um CLT, é registrado. A pessoa tem que ser segurada. Isso, ele tem que, Por tem isso, se que eu for um contribuir para o INSS. igual o doutor falou, um motoboy, se eu for autônomo e eu não recolher INSS, eu não tenho direito. Não, o autônomo, infelizmente, ele é um dos casos que está fora desse benefício. Mas ele tem que ser só CLT? Não, pode ser o CLT, que no caso seria o empregado registrado, né? O empregado doméstico, o trabalhador avulso ou o segurado especial, que seria aquele que trabalha na roça. Entendi. Mas se eu pagar aquele carnezinho, No caso, não. não dá. Não dá. Infelizmente, pela lei, o contribuinte individual e o segurado facultativo, eles não podem, no caso, receber esse benefício. Eles estão excluídos por força legal. Entendi. E vamos lá. Eu tô com o meu benefício, tô recebendo esse auxílio. Vou passar por uma nova perícia, para prorrogação desse benefício. E o INSS nega. O que eu tenho que fazer? No caso, se ainda está incapacitado por serviço, aí seria o caso de recorrer, por exemplo, maioria das vezes, recorrer ao judiciário, buscar um advogado, analisar seu caso, recorrer ao judiciário, uma ação judicial, para tentar restabelecer o auxílio, no caso. Ou, se no caso não está incapacitado, mas, por exemplo, como explicado anteriormente, teve uma limitação, sofreu alguma coisa que afetou a sua função, como você exerce o seu trabalho, aí seria, no caso, o auxílio acidente. Então, se eu sofri uma lesão que me deixou incapacitado de forma parcial, eu tenho esse direito. Tem esse direito. E é eterno esse direito? Ele tem que ficar refazendo exames? Como é que funciona? No caso, ele só faz o primeiro na avaliação. Por exemplo, a pessoa ficou incapacitada, aí voltou a trabalhar, não teve sequela. Aí, a partir dessa data que cessou o auxílio doença, que é o benefício por incapacidade, a partir dessa data até o final, até se aposentar, ele tem direito a receber. Mas o INSS ele cessa a partir do momento que ele trabalha, na prática, sim ou não? Não, ele continua recebendo. Por conta porque o fato gerador, como falam, o fato gerador dele é o acidente. Aquele acidente, e se ficou afastado do serviço e acostado pelo INSS,
Ele é devido da data que cessou o auxílio-doença. É como se fosse uma aposentadoria, assim, basicamente. Isso, é um auxílio, É um um auxílio de custo. Sim. E Pra ajudar qual o com- valor desse auxílio? No caso, o valor dele é 50% da média salarial do segurado. Ah, não é 50% do salário mínimo. Não necessariamente. É da média do que a pessoa contribui, no caso. Isso. De todas as contribuições que ela teve com o INSS. Faz uma média. Entendi. E esse benefício de auxílio acidente, ele pode ser acumulado com mais algum benefício? Pode sim. Pela lei, ele especificamente não pode ser acumulado com aposentadoria. Mas então, por conta da lei, dessa brecha, assim, não tem uma previsão legal, ele pode ser acumulado com pensão por morte, auxílio-doença, desde que não seja do mesmo fato gerador. Por exemplo, ele machucou, aí começou a receber o auxílio do acidente. Aí lá na frente ele teve uma outra incapacidade, aconteceu Diferente. isso, aí no caso ele recebeu auxílio-doença. Como auxílio-doença e auxílio-acidente são de dois fatos diferentes, ele pode acumular. Tá, o doutor falou que não pode acumular com a aposentadoria. Isso. Se eu recebo auxílio acidente e eu me aposento, aí corta o auxílio acidente e fica só com a aposentadoria. Isso, nesse exato momento ele já é cessado. Porque daí a aposentadoria se torna integral o valor, É. né? Não proporcional. Entendi. E também não é possível acumular dois auxílio-acidentes. Tá. E se eu estava recebendo auxílio acidente? O INSS marcou uma perícia, o perito disse que eu estou apto a trabalhar, mas eu ainda continuo sentindo dores. Eu sei que eu não estou capacitado para o trabalho, mas o médico disse que eu estou. O que eu tenho que fazer? No caso, teria que ter toda a documentação médica, buscar um advogado de confiança, analisar o caso. Como já está narrando que tem, se no caso sente problema ainda, sente alguma dor, sente alguma limitação, aí ingressar com uma ação solicitando o recebimento desse benefício, mais o valor que seria devido lá atrás quando foi cessado. Ah, então assim, eu recebi num período, voltei a trabalhar. Faz 2 anos que eu estou trabalhando. Esse período de 2 anos para trás eu teria como receber. Sim. E qual que é o prazo máximo? No caso, o prazo máximo de recebimento dos valores é de 5 anos. Os 5 últimos 5 anos anos para trás. retroage a 5 anos, né? Isso. Volta 5 anos, são 60 parcelas. Seria. Tá. E qual é o prazo para mim fazer isso também? Porque eu tenho um prazo. Eu não posso daqui. Eu sofri um acidente em 2010, em 2024 eu posso ir atrás? No caso, se lá atrás, em 2010, era segurado, era um trabalho CLT, um doméstico, um avulso, no caso, por conta do acidente, teve essa sequela, aí não tem bem uma prescrição. Como tem um caráter meio alimentar para auxiliar a pessoa Entendi. que tem essa limitação, ele pode ingressar, mas igual como falado anteriormente, ele só tem direito a receber os últimos 5 anos. Entendi. E se eu dei entrada no auxílio acidente e o INSS negou, o que eu faço? No caso, teria que pegar toda a documentação médica, procurar um advogado, buscar um advogado de confiança, conversar, falar, aconteceu isso comigo, no caso eu tenho toda essa documentação, eu ainda sinto dores, no caso não consigo fazer a função anterior, né? Aí, no caso, entrar com uma ação judicial. Entendi. E a ação judicial vai ser feita uma perícia na ação também? Isso, nesses casos é marcado uma perícia de imediato. Você ingressou com a ação, o juiz acaba nem citando muitas vezes o INSS, já marca a perícia, já avalia. E não é o mesmo perito do INSS? Não, é um perito nomeado pelo próprio juiz. O juiz nomeia esse perito. Isso. Só que quanto mais prova, pelo que o doutor falou, tiver, melhor para o perito fazer essa análise também. Também. E pelo que eu vejo na prática, normalmente o INSS nega nesses auxílios. É mais fácil você conseguir ele via judicial do que via administrativo no INSS, né? Sim, é que como o INSS é uma autarquia, ele segue aquele princípio da legalidade. Ele só pode seguir o que está na lei. Ele não pode ter interpretação diferente. Então, o INSS, quando ele vai analisar, ele acaba analisando o anexo que tem no decreto 3048. Ele tem vários casos, por exemplo, perda de membro. Aí, às vezes, a pessoa sofreu um acidente, tem uma limitação, mas não está descrita exatamente naquele caso. Aí teria que buscar no judiciário, porque o judiciário analisa e ele tem mais uma flexibilidade. Ele avalia o caso, é mais propício também, mais provável de receber pelo judiciário, mesmo que o INSS tenha negado. E caso tenha negativa também, em juízo de primeiro grau, cabe recurso. Sim, cabe recurso. Que muitas vezes reverte também, né? Sim. Doutor Danilo, algo? Não, foi esclarecedor já. Tá bem esclarecedor? Sim. Deu pra entender. Tem alguma coisa para complementar, Alex?
No caso, como muitas vezes dito, sempre é importante buscar um advogado, porque nesses casos que a pessoa sofreu um acidente, eu sofri um acidente, eu sinto umas dores nas colunas, mas eu consigo trabalhar. Às vezes, nesses casos, assim, a pessoa tem o direito, mas por, às vezes, uma certa teimosia ou não querer assumir que está com dor, não consegue fazer aquele trabalho, às vezes ela deixa passar esse direito passar dela. Ela perde esse direito, no caso, de abrir mão de recorrer. Só uma dúvida, para entrar com a ação, existem alguns documentos que são essenciais, assim, para a pessoa? Para o ingresso judicial, sim. Principalmente o documento médico, porque normalmente para ter toda a avaliação, o pedido do INSS inicial, eles, por exemplo, se for um acidente de trabalho, é aberto o CAT, aquele comunicado de aviso de acidente de trabalho, tem uma perícia, tem um médico que avaliou, falou, ele sofreu uma lesão, perdeu o movimento do braço. Aí, no caso, o próprio médico que fez isso daí vai ter acompanhamento, ele vai falar, ele não está em possibilidade de trabalhar, mas perdeu parcialmente esse movimento, né? Normalmente o documento médico é o mais importante, porque com o documento médico você consegue avaliar o caso, informar o cliente, passar, falar, ó, nesse caso é cabível sim, temos como pedir, e também... Basicamente, o advogado, então, você analisa pelo esse documento médico dele ali, para ver se ele pode ter um direito ou não. Tem que ter essa pré-análise antes de entrar na justiça, se a pessoa, mesmo acidentada, tem o direito ou não. Porque normalmente é o médico que avaliou o que aconteceu lá atrás, falou, aconteceu isso, tem... normalmente, às vezes, fala, também consta no exame. Então, não é qualquer dor que a pessoa está sentindo que tem Não. necessariamente direito de... Tem que ser uma dor que realmente reduza a capacidade que ela tinha. A pessoa tem que ter uma limitação. Uma limitação. Né? Não é igual aquela, tô com a unha encravada, como diz o povo. Sim. O doutor Alex, pegando um gancho do doutor Danilo, além desses documentos, o doutor falou que tem perícia. Esse perito é do juízo. A pessoa não tem que pagar esse perito? No caso, não. Normalmente, ele é sempre pedido a isenção de custos processuais, né, chamada de justiça gratuita, que daí fica a cargo do Estado. Porque normalmente a pessoa é um trabalhador, já tem as custas dela, já tem que pagar medicamentos, às vezes tem muitas contas e não tem uma renda muito alta. Até fiz essa pergunta pro doutor, porque quando fala em perícia, né, o cara fala, não, eu nem vou mexer porque tem que pagar perito. Então, o perito nomeado pelo juiz, se você tem gratuidade no processo, automaticamente a perícia também não é paga. Isso, fica tudo a cargo do... E esse médico que ele vai conseguir os documentos, pode ser um médico particular de confiança dele? Pode sim. Não é necessário passar por um médico do SUS, um ortopedista do SUS, algo do tipo. Pode ser o particular. Pode ser particular. É que normalmente é o do SUS porque a pessoa se acidentou, aí acaba sendo levado por exemplo, aqui em Maringá, no HU, né? Aí tem todo acompanhamento, tem todo o prontuário médico. Mas se passou, vamos pôr assim, eu voltei a trabalhar, o médico, o perito, né, no caso, o médico do INSS, disse que eu posso voltar a trabalhar, certo? Voltei a trabalhar, mas continuo com fortes dores. Eu posso pegar um laudo de um médico particular daí. Pode sim. Para corroborar com a minha alegação, até para instruir, no caso de um futuro processo, um laudo seria importante. Sim, normalmente o laudo e exames prontuários, tudo com relação a essa origem médica, são os principais documentos porque o advogado que está representando a pessoa ali, buscando o direito dela, ele sabe o direito. Agora, saber a origem, no caso, o problema, o acidente, o resultado dele, o que afetou no corpo da pessoa, como foi a evolução da pessoa do tratamento. Isso é tudo um médico, no caso, que é o profissional que sabe, que avaliou e que colocou ali por exemplo, no papel todo o resultado. Então, né? Um documento, pelo que o doutor falou, que faz parte é o prontuário de quando ele sofreu o acidente, daquele hospital que ele foi encaminhado a primeira vez. Isso é necessário. Isso que lá já tem toda a data. Isso. Tem a evolução, no caso, se teve melhora, se não teve, se do acidente teve sequela. O principal mesmo se a pessoa ficou, por exemplo, afastada do trabalho, teve que ficar, por exemplo, 3 anos afastado do trabalho. Aí o médico falou, não, ele pode voltar. Aí ele voltou e o médico que ele também acompanha fala, você não tem nenhum problema, não teve nenhuma limitação, nenhuma sequela, aí ele não tem direito ao auxílio-acidente. O doutor falou que pode acumular o auxílio-acidente com algumas coisas, menos com a aposentadoria. Isso. E se eu sofri o acidente, passado 2 ou 3 anos que eu sofri esse acidente,
por mais que eu fui restabelecido para trabalhar, eu tinha algum problema, mas eu tô aposentado. Aquele período para trás eu também consegui ir atrás? Teria que verificar se, no caso, realmente aquele período atrás foi por conta de um acidente, teve essa limitação, teve essa sequela, seria possível receber os retroativos, mas tem que se atentar ao prazo de 5 anos. E é qualquer acidente, não necessariamente precisa ser acidente de trabalho, né? Não, é que no próprio direito do conceito, assim, na lei consta que tem um auxílio acidente, ele é voltado para qualquer natureza, seja Legal. um acidente de trabalho, seja um acidente, por exemplo, a pessoa está em casa, o que aconteceu com o Gugu? Ele está lá em cima da escada, cai e acaba quebrando a perna. Esse não é um acidente de trabalho, porque a pessoa estava na casa dela, estava Sim, no mas período de ela, lazer. sendo essa pessoa colaboradora do INSS, ela também tem direito. Tem Estou andando direito. na rua, caí e quebrei a perna. Se Sou não- contribuinte, tenho direito. Sim, É tipo um seguro, né? Tipo um seguro de vida, mais ou menos assim, né? É, um segurinho. é um seguro. É um auxílio, assim, bem a nomenclatura mesmo. É um Isso, auxílio pra... e a partir de quando que eu tenho esse auxílio acidente? Vamos por assim, eu comecei nunca trabalhei na vida, comecei a trabalhar agora. Contribuí 2 meses e quebro a perna. Eu tenho direito? Ou tem um prazo mínimo de contribuição? Não, no caso, o auxílio acidente, ele não tem carência, que a carência seria exatamente isso. Por exemplo, trabalho no mínimo 6 meses, um mês, não importa. Por exemplo, entrou até menos. Entrou, ficou um mês, assim, aí aconteceu um acidente, aí deixou sequela, não consegue fazer a mesma função da mesma forma, já é possível pleitear o auxílio acidente, tem direito. É que tem casos que tem carência, né? Os outros casos tem, como o auxílio doença, o salário maternidade. Mas, a Entendi. princípio, o auxílio acidente é uma exceção mesmo nesses casos. Bacana. Então, vamos encerrar por aqui. Queria agradecer ao Dr. Alex, queria agradecer ao Dr. Danilo. Qualquer dúvida, deixe lá nos comentários e também pelo meio das nossas redes sociais. Temos o maior prazer em responder todas as perguntas.